Bom dia! Então, estamos aqui com um novo episódio do Perspectiva Única Podcast. Vamos ter uma conversa boa, uma boa história e um cafezinho, que hoje eu tenho a imensa gratidão de receber uma pessoa incrível, um ser de luz, que não é só empreendedora, mas é minha amiga de muito tempo. A gente não fala anos, né? Porque é melhor deixar baixo. Mas há muito tempo ela é uma amiga muito especial para mim e estou muito grata dela estar aqui. Então, a Dani da Alquimia, e para mim só Dani, né? Para você só Dani. E estou muito feliz de ter você aqui, Dani. Gostaria que você então se apresentasse às pessoas que estão te vendo, essa pessoa maravilhosa que você é, que eu tenho muita admiração, e eu estou muito feliz de ter você aqui no podcast. Primeiro também te agradecer, né, por você já me apresentar com essas qualidades todas, para mim já é uma referência, né? Eu também te agradeço, bem-vindo à minha casa, Wandi, bem-vindo à minha casa também. E todas as pessoas que vão assistir também, de certa forma, vão entrar na minha casa, na minha história e no meu coração. Eu me chamo Daniela Radel Bortoli Patrizicotti. Sou filha de Luiz João Bortoli e Melânia Radel Bortoli. Como todas as pessoas, tenho as minhas histórias de dores e estamos aqui para compartilhar um pouquinho do que foi essa minha jornada, as minhas histórias, com as terapias, com as minhas vivências. Fico muito feliz, de coração, e muito grata pelo convite. Nós que agradecemos, com certeza. Tenho certeza que esse episódio vai ser muito bem aproveitado, porque você tem muitas histórias boas para contar, né? Falar sobre as terapias que você trabalha, como você ajuda as pessoas, isso é muito importante. Porque o podcast é para isso mesmo, é para a gente mostrar as jornadas das pessoas que estão aqui e incentivar de alguma forma quem está assistindo. Então prepara teu café aí e presta atenção, porque as histórias são muito boas. A nossa conversa hoje vai ser muito gostosa. Acredito que sim. Eu amo histórias. Eu sempre gostei de ouvir histórias de pessoas. Desde que eu era muito pequena, minha mãe conta que as pessoas mais de idade eram as pessoas que eu mais tinha afinidade. Porque eu gostava de sentar e ouvir histórias. Tanto as histórias do meu avô, que era de origem italiana, tanto as histórias de pessoas que muitas vezes eu nem conhecia. A minha mãe sempre disse que eu tinha essa curiosidade por histórias. E não é à toa que hoje eu trabalho com histórias, né? A constelação familiar, que é a principal terapia que eu trabalho, ela fala de histórias, do resgate da nossa história, de fazer as pazes com o nosso passado, do jeito que ele foi, como ele foi. Porque nós não podemos, né, de voltar atrás e fazer diferente. Não há como isso ser possível. Mas é possível olhar o que nos aconteceu e ressignificar, ter um novo olhar sobre isso. Talvez com um pouquinho menos dor, culpa, julgamento, né? Então, histórias me movimentam. Histórias fazem parte da minha vida já desde muito nova. E as terapias surgiram na minha vida num momento bem difícil. Eu digo que sempre é pela dor ou pelo amor, né? Mas nós gostamos de sentir a dor. Então, a minha história com as terapias, como eu estava dizendo, elas começaram há muito tempo atrás. Eu tinha, por volta de uns 20 anos, tinha recém-casado e desenvolvi uma depressão muito profunda. E na época não se ouvia falar muito de reiki, de terapias energéticas, muito menos de constelação familiar.
E o que a minha mãe sabia fazer, ela fez na época, que foi me levar ao médico. Sim. Né? E o médico, o que sabia fazer era receitar remédios. Então eu entrei num processo de busca do medicamento certo, do médico certo, mas eu sentia que havia algo que não era na medicina tradicional, que não era só o remédio. E aí eu conheci o Reiki, que eu sempre digo que o Reiki é a porta, a primeira porta. É como se a gente abrisse uma porta e visse uma luzinha lá no fim do túnel. E aí você quer escancarar essa porta e você quer mais disso, né? Então foi o Reiki. Como que eu conheci o Reiki? No hospital. Foi uma equipe que na época, não vamos falar de anos, né? Mas há 20 e tantos anos atrás, foi doar Reiki. E eu me senti tão bem com aquilo que eu pensei, eu quero mais disso. E aí entrei num curso de Reiki, me tornei reikiana e ali a minha caminhada começou. Mas eu fiz a minha formação acadêmica, que eu sou formada em artes plásticas, fui para a escola, né, dar aula e deixei o Reiki de lado, essa outra parte nossa, que é uma parte que nos sustenta, que é a parte espiritual, energética. E na sala de aula, novamente a depressão bateu na minha porta. Aí eu lembrei daquela luzinha, daquela pequena luz que eu havia tido contato a primeira vez. E eu busquei novamente o Reiki. E aí vieram as outras terapias, né? O Theta Healing, barra de axis, apometria, muitas outras. E enfim, eu tive meu segundo filho e por conta de situações vivenciadas na segunda maternidade, que teve uma diferença de 12 anos da primeira, eu encontrei as constelações familiares. E eu digo que a minha vida transformou totalmente após o contato com as constelações familiares. Hoje, quem me conheceu há 10 anos atrás, precisa me conhecer novamente. Eu preciso me apresentar novamente, porque eu já não sou mais a mesma. E para melhor, eu acredito, né? Tanto para mim quanto para minha família. Então eu digo que as terapias, elas salvam vidas. Independente da terapia que a pessoa procurar ou do terapeuta, eu acredito que ter um suporte, ter alguém que pega na sua mão e diz, olha, podemos fazer diferente, é por aqui. Todos nós temos dentro de nós um ser ferido, né? Ou uma criança ferida, um adolescente ferido que precisa que seja olhado com amor. Então fizeram isso comigo há muito tempo atrás e hoje eu quero cada vez mais fazer isso também pelo outro. Então, Dani, você falou sobre depressão, né? Hoje a gente tem uma sociedade doente, né? Com muita depressão, muito erro de identidade, né? Dependência emocional. Então, os nossos jovens estão ficando doentes, né? E eu percebo assim... Nossas crianças, exatamente. E são o futuro da nossa geração, né? Então, eu percebo que as terapias, elas são uma forma, como você falou, independente do terapeuta que você procurar, ou independente da terapia que você procurar, é uma forma de você curar, né, essas doenças emocionais, essas doenças energéticas, porque nem tudo é doença do corpo. Espirituais. Então, o importante é realmente você procurar terapia, procurar coisas que te façam te enxergar melhor, né? E você falou da constelação familiar, e eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a constelação familiar, e depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre você, sobre sua família, seus filhos lindos. Sim. Que você tem, né? Obrigada. Mas
o que a constelação familiar fez na sua vida? Sim. Você fala dessa geração, né? Eu atendo crianças também e as crianças sempre estão a serviço dos pais. Elas querem mostrar algo das emoções que os pais não conseguem dar conta. Então a criança, por amor cego, que é o que chamamos em constelação familiar, né? Amor infantil, ela manifesta algo no corpo para que os pais olhem para eles mesmos. Como assim? Realmente a criança é um termômetro das emoções dos pais. E o mal da sociedade hoje, você fala dos jovens, é a comparação. A internet trouxe, a informática trouxe muitas coisas boas, inúmeras, mas também trouxe essa questão da comparação. E isso adoece nos jovens. E a constelação familiar, ela entra nesse processo de auxílio, eu digo, de ajuda, no sentido de resgatar mesmo identidades e histórias, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, quando a gente fala constelação familiar, o nome nos remete a algo da astrologia, da astrofísica, mas não, é que ficou uma tradução só no Brasil, sabe que esse nome constelação familiar ele ficou só no Brasil, porque a origem da constelação familiar é alemã. O criador se chamava, né? Ou se chama ainda porque é um legado, ele morreu, mas é um legado vivo. Se chama Bert Hellinger, e quando ele criou esse sistema, né, como terapia no início, ele chamou de Family Hausstellung. Se tiver algum alemão que ouvindo, que me corrija. E a tradução original seria posicionamento familiar. Qual o meu lugar na família? Eu estou no meu lugar de filha, muitas vezes, ou eu estou no lugar de mãe da minha mãe, quero salvar a minha mãe, quero dar conta das emoções da minha mãe, quero tomar o lugar do meu pai, fazer tudo o que meu pai faria pela minha mãe. Então, quando nós saímos do nosso lugar, nós saímos do nosso centro de força. E foi também o que aconteceu comigo, porque eu tive um pai alcoolista, e muitas vezes eu entrava no meio da história do meu pai e da minha mãe e tomava partido da minha mãe, como se ela não fosse grande e não pudesse dar conta disso. Eu saía do meu lugar. Você queria ser uma protetora. Foi onde a síndrome da salvadora. Onde eu saía do lugar. Com 14 anos eu desenvolvi o meu primeiro episódio de ansiedade durante uma briga dos meus pais. Isso eu fui ter acesso a essa consciência, né? Porque a informação eu já tinha, mas acesso a essa consciência muito tempo depois. Eu fui entender por que eu desenvolvi aquela ansiedade. Porque todas as doenças, tem um francês chamado Marc Flechet, e ele fala muito sobre a origem emocional das doenças. Todas as doenças têm uma origem emocional. A ansiedade, a própria depressão, era uma maneira também do meu inconsciente dizer: mamãe, papai, me vejam, eu estou triste, eu estou depressiva. Então as constelações familiares, elas me fizeram ganhar consciência do porquê eu desenvolvia certos sintomas, porquê eu não me permitia prosperar, o que está oculto por trás dessa escassez, dessa depressão, desses sintomas de pânico, né? E aonde eu pude ir ressignificando tudo isso, onde eu pude entender, porque quando você passa a entender qual a motivação, aquela motivação perde força. Então eu não preciso mais mostrar para os meus pais através da minha dor.
Foi e você assim. ocupa teu lugar de fala realmente, né? Tua posição na tua família. A minha postura na minha família. Essa seria a tradução literal do Family Hausstellung. Postura familiar, posição familiar. Dentro da minha família de origem, eu sou só a filha. E a segunda filha, porque nós temos uma ordem também. Dentro do meu sistema familiar que eu criei com meu esposo, eu sou a esposa e a mãe. Se os meus filhos saem do lugar de filhos e querem tomar o lugar do pai, eu também perco o meu lugar e tudo desestrutura. É aonde surgem doenças, aonde surgem sintomas, escassez, como eu falei. O que Bert chamava, amiga, de emaranhamento. Você se enrola, se emaranha. E aí você não flui. É como se você quisesse correr na vida ou andar, mas estivesse com um laço amarrado a algo que não é seu. Eu tenho 2 amigos meus que trabalham na oncologia e eles falam muito sobre essa questão de que, até eu, quando descobri o meu câncer, o médico mesmo falou que era muito do emocional, de você não falar o que você estava sentindo, de você segurar aquilo. Então ele causou o câncer, ele causou aqueles nódulos, né? Então eu percebo que isso, que nem você falou, dá sintomas quando você não está no seu lugar, não está posicionado, né? Porque então, você não tem força, porque você só tem força de vida no teu lugar. A vida, ela vem de cima, dos que vieram antes de nós. E se você está no teu lugarzinho de força, você recebe essa vida. Se você sai dele, a vida vem e não tem conta. Então, você fala do teu, se me permitir, do teu nódulo de tireoide, né? O que é um nódulo, se não um nó? É um nó na garganta. Eu engulo o sapo, eu engulo o meu choro. E quando eu engulo, ele vai ficando parado aqui, criando um nó. Isso eu aprendi, duras penas, né? Mas aprendi, e você foi uma pessoa que me ajudou muito a entender essa questão de você não ficar engolindo o sapo, não ficar prendendo o choro e você estar no seu lugar realmente de posicionamento na tua família. E a gente né, deixando claro que, claro, os sintomas ele vem porque a tua energia, o teu corpo está dando sinais, mas que você precisa procurar também os médicos também, né? Não só Sim, a terapia. Com certeza. Porque eu sei que você também cuida da tua saúde, faz seus exames periodicamente, você cuida do seu templo para poder a tua energia estar bem também, né? Isso é bem importante você falar, porque em nenhum momento, quando o cliente me procura, e eu não chamo de paciente, eu chamo de cliente, porque eu troco um serviço com ele, eu sempre pergunto, você está acompanhando com a medicina? E nunca incentivo a parar de tomar medicação, porque é um conjunto. Quando nós falamos em terapia holística, o holos é o todo. Nós somos energéticos, espirituais, físicos e emocionais. E aí você investe muita massa num pilar e esquece dos outros. Esses pilares vão enfraquecer. Então é um trabalho conjunto, medicina, terapia, psicoterapia. Eu indico também procurar psicólogos, porque a minha formação não é psicóloga, eu sou consteladora familiar. Então, a psicoterapia convencional, que a gente chama, a medicina convencional, nós agimos em holos, em conjunto. Nenhuma exclui. E um dos princípios, é muito, muito pontual você falar, porque um dos princípios da constelação familiar é integrar o todo. Integrar os excluídos, integrar aqueles que não puderam ficar, integrar aqueles que nós rejeitamos na família e também integrar os tratamentos. Então é uma maneira de a pessoa sentir-se completa. Eu realmente, porque muitas vezes a pessoa se sente cansada, pode ter uma origem emocional,
mas pode estar numa deficiência de vitamina ou então a gente sempre, eu não excluo nada, nós integramos tudo isso. Eu falo isso porque você mesmo sempre fala isso, né? Você foi fazer teus exames, você viu se não tem vitamina faltando, então não é só a terapia energética, mas é a terapia medicinal, a medicina mesmo, né, que trata das doenças do corpo, que trata da doença da cabeça. Então, é tudo integrado, que nem você falou. Isso é muito importante a gente entender. Você também falou que você cuida de, você trata crianças também, né? Você atende crianças também. E acho que isso é muito importante. Até esses dias eu falei sobre as terapias, né? Tem muitos jovens fazendo terapia com psicólogos e tudo, né? Porque vieram de uma geração, nós viemos de uma geração que a gente não era tratado com psicólogo, porque era louco, né? Então, quando você ia para psicólogo é porque estava no extremo do extremo, no limite, né? Porque a professora do colégio dizia, olha, tem que mandar para psicóloga porque está revoltado, porque não sei o quê, né? Mas não era uma forma de prevenção, era uma forma já de tratamento nos últimos casos. Então, hoje a nossa geração ela já está procurando esse tratamento antes, essa prevenção antes, porque são filhos de pais que precisavam, mas não iam. Não iam, verdade. Né? Então, e a terapia energética é uma das formas também de ajudar esses jovens, essas crianças. Com certeza. Que além da terapia, né, na psicologia, ter essas energias elevadas, né, esse tratamento também pode ajudar na percepção deles de entender qual é o lugar deles, o que eles têm que, aonde é o lugar no mundo, na família, né? E poder seguir em frente sem escassez, sem medo, sem culpa, sem dores. Tu sabe que você falando isso, eu tenho clientes que chegam, que já estão comigo há um tempo, né? E eu falo que o bom terapeuta é aquele que deixa de ser necessário. Aquele que você não precisa ir toda semana, porque você está melhorando. Mas você visita a cada 6 meses. E eu tenho já clientes que me visitam, estão se sentindo bem, me visitam esporadicamente. E tem algumas solteiras, e falando até da dificuldade de encontrar um parceiro saudável emocionalmente. A gente falou muito sobre as terapias e energia e tudo, né? E eu queria, hoje está muito na moda falar sobre religião, sobre Cristo, sobre ser cristão. E eu queria que você explicasse que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que as pessoas não precisam ter medo de procurar as terapias, não precisam se preocupar com isso, que não influencia. Muito importante essa tua pergunta e também a abertura que você vai me proporcionar para falar disso. A constelação familiar, o próprio criador, o Bert Hellinger, ele foi padre. Ele foi teólogo, ele estudou muitos anos, ele depois estudou a psicologia, depois ele abandonou a igreja, depois ele voltou. Mas ele nunca teve, em todo esse tempo, uma influência religiosa nas constelações familiares. Então nós costumamos dizer que a constelação familiar ela não é magia, ela não é misticismo, não é incorporação e não possui vínculo religioso. Qualquer pessoa pode procurar uma constelação familiar para abrir o seu, a gente chama de campo de informações e olhar o que está oculto no seu sistema familiar, independente da religião daquele sistema ou daquele indivíduo. Eu recebia muitas pessoas de muitas religiões e recebo ainda ateus, católicos, inclusive pastores eu recebi aqui, pastores que estão abertos, né, a esse movimento. Porque eu costumo tratar lá a constelação familiar como uma filosofia de vida. Uma vez que você entende o que é a constelação familiar, entende qual a visão dela para o teu dia a dia, aplicar ela no teu dia a dia, você não tem como ser mais a mesma pessoa. E isso independe da crença religiosa ou do lugar que você frequenta. Porque a religião é o lugar que você frequenta. A constelação é o dia a dia, é a filosofia de vida. É você aplicar no teu dia a dia
estar no teu lugar de filha, estar no teu lugar de esposa, honrar os teus antepassados, aqueles que vieram antes e tornaram as coisas mais fáceis para nós. Você fala de uma geração que não pôde ter auxílio psicológico, por exemplo, né? Então nós honramos a geração que abriu caminho para nós podermos ter o auxílio psicológico. Foi mais difícil para eles, para nós já foi mais fácil, não é verdade? Sim. Então nós honramos quem veio antes, quem fez uma caminhada, quem trilhou caminhos. Isso também é sobre constelação familiar, mas ela independe da crença do cliente. Eu nem abordo, não pergunto se ele acredita ou não acredita em Deus, ou é cristão ou não é, né? É como tu diz, virou um modismo, né? E eu não quero entrar neste mérito, mas qualquer pessoa pode se beneficiar do movimento de constelação familiar. Eu acho que quando você fala em filosofia, é que nem os surfistas, né? Eles também têm uma filosofia de vida de liberdade, de amar o mar, de viver zen, né? É como é a filosofia deles. A constelação familiar também é uma filosofia de vida, que as pessoas encontram ali uma forma melhor de viver, mais leve. Mais leve. Por quê? Você sabe que você aceitar como foi, parte dos nossos problemas, vamos dizer, a grande maioria dos nossos problemas está na exclusão. Não querer ver ou não querer admitir o que fizemos, o que fomos ou o que nos aconteceu. Então, quando nós olhamos com amorosidade para o que aconteceu e aceitamos que assim foi, não podia ter sido diferente, aquilo até nos fez mais fortes, traz leveza. Você para de brigar com o passado, sabe? Por que que eu fiz aquilo? Eu fiz naquela época algo com a consciência que eu tinha naquela época. Hoje, a Dani não faria certas coisas que fez há 10 anos atrás. Porque hoje eu tenho uma outra consciência. Adiantaria eu ficar me culpando pelo que eu fiz há 10 anos atrás? Não, porque eu não posso voltar lá e fazer diferente. Está feito. Eu só posso olhar com amor para aquela Dani que tinha uma consciência limitada e dizer, a partir de hoje você faz diferente, com a consciência que você tem hoje. E aí fica mais leve. Nossa, né? Você respira mais leve. Tua vida fica mais leve, você fica mais leve com os teus filhos, com os teus pais. É que a gente acredita que tudo tem um propósito de vida. Exatamente. E a gente tem que entender que o que a gente passa são histórias e são aprendizados, né? Que a gente precisa aprender com aquilo e não viver naquilo ainda, né? E não fazer daquilo a tua história de vida. Aquilo faz parte da tua história. É um pequeno ponto. E tem pessoas que pegam esse pequeno ponto e fazem aquilo a vida inteira. E só falam daquilo, como se todo o resto não existisse. É bem comum as pessoas virem dizer, porque o meu pai fez isso quando eu era pequena. Tudo bem. Sinto muito pela tua criança ter passado por isso lá na infância. Mas agora você é um adulto. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar a vida inteira culpando seu pai? Ou você vai tomar as rédeas da sua vida agora e dizer, tudo bem, papai, foi assim, agora eu faço diferente a partir do que me aconteceu. E uma coisa bem interessante quando eu falo diferente, é que não é nem melhor nem pior do que os nossos pais fizeram, só diferente. Porque se eu faço melhor, eu estou julgando que eles fizeram errado. Então eu digo que faço diferente. Né? Eles fizeram o que podiam. Famílias com 8, com 10. Muitas mulheres tinham um filho atrás do outro. Hoje nós podemos escolher quantos filhos queremos ter. Hoje nós podemos escolher com quem nós queremos casar.
Mas não vamos longe. 3 gerações atrás, as nossas bisavós, trisavós, foram conhecer os maridos no dia do casamento. E isso é uma tomada de consciência. Exatamente. Você ir aprendendo com o que os nossos antepassados passaram e deixou mais leve para nós agora. Deixaram o caminho mais aberto. Né? Eu não sei qual é a tua origem, é italiana? Italiana. Então você imagina os italianos que chegaram aqui. Tem até uma dica interessante para quem vai assistir o podcast. No Netflix tem um seriado, é um documentário, não é um seriado, chamado O Legado Italiano. Para quem tem origem italiana, para olhar o que os nossos antepassados passaram quando chegaram no Brasil, com a promessa de um país que era um paraíso e ganharam montanhas para plantar, para trabalhar, né? E o quanto eles conseguiram prosperar mesmo naquele pouco, e nós estamos aqui hoje, como a vida foi passando, apesar de sofrer, apesar de deixar os familiares lá. Você indicou essa série, mas você também sempre indica mais uma série, né? Quero indicar. Para quem quer conhecer as constelações familiares na forma de grupo, tem uma série chamada Uma Nova Mulher. Esta série, as pessoas confundem com o filme Uma Linda Mulher, mas não é. É a série Uma Nova Mulher, é uma série turca. A escritora, ela é consteladora. E até na série, o termo que eles usam é a expansão da família de origem. Né? É outra tradução, porque é um outro país, uma outra língua. E ele relata e retrata muito bem como acontecem as dinâmicas na constelação, na forma do grupo. Né? Mas nós podemos também constelar com bonecos na mesa, com bonecos na água, de forma individual, porque tem pessoas que não querem abrir o seu tema ou a sua dor, porque o Bert dizia, qual é a sua maior dor? E aí quando você conta a sua maior dor, é o tema para você olhar, o primeiro, né? O tema de raiz para você olhar. E a série mostra isso muito bem, então quem quer conhecer como funcionam as constelações em grupo, essa série é fantástica. É incrível. Olha, 8 episódios a primeira temporada e mais 8 na segunda. Eu lembro de ter assistido na primeira os 8 num dia. Porque eu não aguentei, eu queria saber o que ia acontecer e eu fui... Então é bem interessante. Eu acho que estão para lançar a terceira, eu acho, temporada. Então, a autora da série está no Brasil esteve nesses dias no Brasil e fez um trabalho com a professora Dagmar Ramos, que para nós é referência em constelação, e a Ingra Liberato, que foi atriz da Ana Raio. A Ingra, ela virou professora de constelação, é consteladora, hoje largou a TV para trabalhar só com constelação familiar. E elas trouxeram a Nura, que é a autora da série. Nossa, que legal. Muito legal. Dani, eu queria que você falasse também, você tem 2 filhos lindos, né? E eles, como que eles lidam com as terapias, como que é para eles? Você tem um marido que te apoia, tá sempre junto com você nos cursos também, né? Então, como que é essa rede familiar tua, essa rede de apoio sua? Como que a gente vive a constelação no dia a dia, você diz, né? Porque eu digo sempre... Tem um ditado que diz casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui em casa foi assim um tempo. Mas eu falo sempre para os meus clientes, para os meus alunos, que nós não vencemos pelo discurso, nós vencemos pelo exemplo. Então eles começaram a ver mudanças em mim. Eu os convidava, vamos fazer constelação, vamos assistir constelação. E sempre havia um desinteresse. E eu não insistia, sabe? Eu deixava, eu pensava assim, no tempo certo, quando eles estiverem preparados, eles vão buscar. Agora, esse ano eu dei uma formação de constelação familiar, a minha primeira turma, terminamos há poucos dias, e ele sempre esteve junto.
E a partir do primeiro momento que ele entrou num campo de constelação, eu sempre brinco que a constelação nos toma. E até hoje eu não sei se eu escolhi a constelação ou ela me escolheu. E ele ficou tão tomado por esse campo, tão preenchido por tudo que ela ofereceu para ele naquele dia, que ele sempre quis mais. O meu filho mais velho, na época, estava desempregado, ele hoje está com 28 anos, não tinha trazido nenhuma namorada para casa. E a gente pensava, nossa, o que está acontecendo, né? Constelamos essa situação em menos de um mês. Ele arrumou um trabalho, arrumou uma namorada que está noivo, né, agora com ela. As coisas foram acontecendo naturalmente. E eu procurei a constelação familiar também pela questão do meu filho mais novo, que tem uma questão com a não identificação com o gênero que ele nasceu, né? E também trabalhamos isso. Ele ainda não participa, porque ele tem 15 anos, mas ele me acompanha, já constelou várias vezes. E aqui em casa nós constelamos muito, amiga, na mesa. Então, na hora do almoço, quando nós almoçamos, estamos juntos no almoço ou na janta, é a hora que nós nos constelamos em família, onde a gente coloca um ou outro no seu lugar. E isso tem rendido para nós boas conversas, um respeito, porque quando nós constelamos o nosso filho mais velho, o Richard perdeu o pai, o Richard, meu esposo, com 14 anos. E o meu filho, inconscientemente, tomou essa dor do pai e se colocou no lugar do pai dele. Aí você pergunta, como isso acontece? É um movimento do inconsciente. É um movimento por lealdade, por amor. Nosso filho nunca pedia nada para nós. Por quê? O filho é que pede para o pai, não o pai para o filho. O pai não pede nada para o filho. Então ele estava naquele lugar do pai. Ele tinha um cuidado com meu esposo que era um cuidado de pai. E o dia que eles conversaram, o meu marido disse para ele, filho, você pode ser só o meu filho, eu tenho um pai. Sabe, ele fez assim, ó. Tirou um peso. Tirou um peso e ele chorava. Um mão grandão assim, chorava. Ele dizia, pai, eu não sei por que você falou isso, mas era isso, sabe? E assim, foi muito lindo. Eu não participei de todo o processo deles dois, porque era uma conversa de homem para homem. Então a gente tem muito isso, né? E claro, nós estamos todos os dias nos desafios, nos trabalhando, porque nós saímos do nosso lugar, quase todos os dias. Mas quando você conhece a filosofia sistêmica, você conhece o princípio da constelação, você olha para o teu deslize e diz, vou dar um passo para trás. Então você não permanece, não tem como você permanecer mais ali. Você já foi tomado, né? Então a gente tem muitos desafios diários, é um laboratório em casa. Mas com a consciência nos trouxe muita prosperidade que antes nós não víamos. Nos sentir abençoados por ter essa família. Enfim, Você falou, né, de vocês terem um momento de vocês na mesa, né? E eu lembro que Jesus falava, né, que você tem que se reunir, sentar na mesa com os seus e conversar, ter esse momento. E hoje a gente percebe que as famílias estão num automático tão rápido, que não tiram esse tempo para sentar, almoçar junto, conversar, saber um do outro, né? Então, ou durante o dia não é possível, mas que à noite possam arrumar uma mesa bonita, que nem você arrumou aqui para nos receber,
e sentar e conversar um com o outro, saber do dia um do outro, né? Isso as famílias estão pecando muito e tá acabando muito o relacionamento pai e filho, muito marido e mulher, por não ter esse momento também, né? Eu gostaria de ter uma boa memória e lembrar do autor dessa reportagem, mas o Fabrício Carpinejar fala muito também disso, que nós estamos criando filhos do quarto. Que os filhos do quarto, antigamente os nossos pais precisavam chamar nós na rua para entrar dentro de casa. Eu lembro de brincar na rua assim, altas horas da noite. A minha mãe dizia, venha para casa tomar banho, e nós já vou, aquela coisa gostosa da rua, né, da brincadeira. E hoje você precisa pedir para os filhos saírem do quarto. Então, realmente, nós temos nosso momento, nós não abrimos mão aqui em casa, isso não é clichê, aqui eu não estou fazendo por causa dessa entrevista, mas nós temos pelo menos uma das refeições todos na mesa. Saber se alguém tem algo, o Gustavo estuda pela manhã, o Luiz Ricardo trabalha, então no almoço é sagrado. O que está acontecendo? Tem algo? A gente fala, briga, porque há divergência de opinião, e a divergência de opinião é saudável na família, só há crescimento na divergência. Mas essa divergência de opinião, ela é respeitada. Isso em termos de política, em termos de até religião, nós temos divergências. Mas nós conseguimos expor isso e respeitar um ao outro. Então, uma refeição é sagrada à família toda. Nós não abrimos mão, como pais, de que eles estejam também conosco na mesa. E aproveitar esses momentos, porque daqui a pouco o Luiz Ricardo vai casar, vai ter a família Gustavo dele. quer estudar, né? Quer estudar moda. Vai não vai ter fora. chance de fazer aqui. Então, acaba que no final fica você e o Richard. E nós precisamos gostar um da companhia do outro, né? Porque se vamos ficar só nós dois, vai ter um tempo que só vamos conversar. Então, temos que gostar um da companhia do outro, né? Verdade. Dani, eu queria te pedir, você falou, né? A Dani de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. Não. Mas eu gostaria de saber, se você pudesse voltar a conversar com a Dani lá de 10 anos atrás, qual conselho você daria para ela? Olha, você me pegou. Eu disse, me manda as suas perguntas antes. Eu diria para ela que ela estava no caminho certo. Eu não tiraria nada do que aconteceu há 10 anos atrás, porque o que houve há 10 anos atrás e que você sabe, como minha amiga irmã, é que houve muito crescimento. Se hoje eu estou sentada aqui, podendo falar disso para você, com o conhecimento que eu adquiri, é porque aquilo aconteceu. E se aquilo não tivesse acontecido, talvez eu nem estaria falando sobre constelação. Eu nem estaria falando sobre ajudar o próximo. Mas eu diria, só ande, continue. Tem algo que eu sempre falo para as minhas clientes, que é uma frase do Churchill. Se você está atravessando um deserto, não pare. O mesmo trajeto que você tem para terminar é o que você teria para voltar. Então vá. Eu atravessei o deserto e eu digo que é possível fazer um novo caminho a partir do deserto. Então eu faria tudo igual, sabe? Você tiraria algo, você não teria feito algo? Não, teria feito tudo igual. Porque foi por isso que eu me tornei isso. Então eu diria, está no caminho certo. E olha só o que você construiu, né, Dani? A família que tu tem, a pessoa que tu é, que você já era antes, mas precisava libertar essa pessoa. Precisava, fazer ela sair, né? Essa Dani que fala com você hoje, que eu falo, né, para todo mundo,
eu integro meus conhecimentos, eu integro as pessoas, eu integro o meu passado. Eu briguei muito com o meu passado, com coisas que me aconteceram na adolescência, na infância. Hoje eu digo, obrigada. Obrigada por tudo que me aconteceu e me tornou essa pessoa que eu sou hoje. Nada seria possível se não fosse o que aconteceu. Eu tenho muito orgulho de você. E eu de você. Dani, então, eu queria te agradecer, porque foram momentos fantásticos de conhecer você melhor. Claro, eu já te conheço, né? Somos amiga e irmã, que nem você disse. Eu tenho uma admiração excepcional, assim, gigante por ti. E eu sei, a gente é aquele tipo de amiga que não se fala todo dia. E tá tudo bem não se falar todo dia. De baixa manutenção. É de baixa manutenção. Mas a gente sabe quando uma precisa da outra. A gente larga tudo se precisar, se a amiga ligar. Então, dá a atenção que precisa. Então, é esse tipo de amizade que a gente precisa cultivar, a gente precisa ter perto da gente. Então, se você tem um amigo assim, que é como nós, não se fala todo dia, mas que quando você ligar ou mandar um oi, a pessoa já sabe que você não está bem, só pelo teu oi, e sabe que você precisa dela. Então, mantenha essa amizade, valorize isso, valorize os bons momentos que você tem com essa pessoa, porque é raro hoje em dia você ter uma amizade assim, né? E a gente tem a consciência que a gente tem essa amizade. Uma amizade gratuita, né? Porque é como você falou, a gente não se fala todo dia, mas há uma certeza que a outra pessoa está ali do outro lado. Amiga, preciso tal coisa. É para ontem, né? Então eu também valorizo muito a tua amizade. Quero dizer que eu te amo, assim, de todo o meu coração. Que para mim estar aqui contigo também, eu te admiro muito, toda a tua caminhada, como você cresceu, como você cresceu e continua com a mesma essência gostosa, lá do princípio. Então, quero dizer que eu tô aqui. Eu sei que você precisar. Tá. Eu sei, isso eu tenho a nítida certeza que tudo que eu precisar e assim é recíproco, né? Nós estamos juntos sempre. Então, agradeço por ter aceito o convite de participar do podcast, falar mais sobre as terapias, mais sobre você. Sobre a minha história. Sobre a sua história e é só gratidão mesmo por ter você aqui. Então, muito obrigada. A gente vai lá conhecer agora o espaço de terapia, conhecer a constelação, os bonequinhos que ela falou. Mas eu queria agradecer você aí que está assistindo até agora comigo, ouvindo as nossas histórias e convidar você para seguir as nossas redes sociais, assistir o podcast cada 15 dias, 6 horas da manhã está no ar. Agradecer por você acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Vânia, obrigado também por estar sempre aí atrás, mas fazendo o possível e o impossível para fazer esse podcast estar no ar. Então, pessoal, nos vemos então no próximo podcast. Ah, verdade, aqui ó, tem um presentinho para ti, para celebrar esse momento. Eu adoro presentes. A pessoa diz assim, ó, a pessoa que não sabe receber, dica sistêmica. A pessoa que não sabe receber, ela diz assim, ai, não precisava. Não, precisava sim, eu quero receber, me dê mais disso. Porque quem não sabe receber um presente, não consegue receber a vida. Porque a vida é um presente. E as pessoas prósperas recebem a vida, os presentes, o dinheiro, elogios. E eu adoro presentes. E esse presente é da nossa parceira Flor de Lis, que sempre está nos acompanhando. Olha só. Né? Para um café gostoso, né? Um cafezinho. Obrigada. Flor de Lis? Flor de Lis. Obrigada, Flor de Lis, pelo cafezinho. E é isso, pessoal. A gente vai lá agora conhecer o espaço da Dani. E convido novamente você que está aí me assistindo para cada 15 dias assistir o nosso podcast com novas histórias, uma boa conversa e um ótimo café. Então segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram. O podcast, o episódio completo vai estar no YouTube e no Spotify.
A gente é muito chique, gente. A gente tá em todas as plataformas. Gente, então, que... viu que chique? Então, acompanhe a gente. Você não tem desculpa para não assistir o nosso podcast, porque você pode ver no YouTube e ouvir no Spotify. Então, nos segue lá e fique por dentro quando é lançados os episódios, tá bom? Um beijo e até a próxima! Então, estamos aqui no espaço da alquimia, da Dani, e ela vai explicar um pouquinho mais sobre o que é a constelação familiar. Nós já estamos aqui com os bonequinhos, a aguinha, né? E, Dani, eu queria te pedir o que a gente pode constelar? Uma boa pergunta. Então, essa é uma boa pergunta porque as pessoas, por se tratar do nome constelação familiar, as pessoas acreditam que só pode ser constelado relacionamento familiar. E a constelação ela pode ser trabalhada para diversos temas e diversas áreas da nossa vida. Nós podemos constelar um medo, uma fobia, nós podemos constelar financeiro, escassez, trabalho, doenças, a obesidade, tudo pode ser constelado, porque nós entendemos que tudo tem origem nas nossas memórias dos antepassados, nas nossas memórias transgeracionais, ou nas nossas memórias da primeira infância, que é dos 0 aos 7 anos. Então, tudo que nós, por exemplo, na questão do financeiro, tudo que nós ouvimos os nossos pais falarem acerca do dinheiro, quando éramos pequenos, nós gravamos na nossa caixa preta do inconsciente. E aí nós crescemos acreditando que realmente o dinheiro é a raiz de todo mal, que só tem dinheiro quem rouba, que é muito difícil. Sabe o que meu pai dizia? Dinheiro não dá em árvore. Então, nós crescemos acreditando que era muito difícil ter dinheiro. Ou nós crescemos acreditando que todo relacionamento de casal era o modelo do nosso pai e da nossa mãe, o modelo que eles tinham para se relacionar. E a constelação traz à luz esses nossos padrões ocultos, aquilo que nós carregamos como verdades, que não são tão verdadeiras assim, são crenças. Então nós podemos constelar tudo, até um imóvel, né? Uma venda de um imóvel, uma compra. Eu ontem atendi uma cliente que eu disse para ela que até uma separação, uma boa separação, precisa ser constelada. Daí ela até me olhou e disse, como assim? Porque nós precisamos dar lugar àqueles que deixaram as suas famílias de origem, uniram-se num novo sistema e que agora vão voltar para uma outra configuração. Então, até uma boa separação pode ser constelada. Você falou também das gerações, né? É total de até 11 gerações. Então, nós costumamos falar de 7 gerações. Alguns estudiosos falam em 11. E eu não estou falando isso sem base. Isso é genética, né? Nós carregamos no nosso sangue 50% o nosso pai, 50% a nossa mãe. 25% os nossos avós, são 4. 12,5 os bisavós, são 8. 7 os trisavós, e assim vai. Isso está dentro de você, nas suas células. Então eles fizeram estudos os estudiosos fizeram um estudo com ratinhos, com camundongos. As ratinhas eram expostas a um cheiro da flor de cerejeira. Logo após a exposição, elas levavam um choque. E isso eles fizeram até elas terem os bebezinhos. Fizeram elas engravidarem e terem os ratinhos bebês. Os ratinhos bebês, quando ganhavam a flor para cheirar, eles tremiam de medo, mas eles não levaram o choque. As mães levaram o choque. Ao serem expostos àquele cheiro, algo no inconsciente deles associava a dor.
E eles foram fazendo esse experimento, aqueles ratinhos tendo filhos, depois os netos. Então até a 5ª geração desses ratinhos sentiam medo ao serem expostos à flor de cerejeira. Então eles conseguiram comprovar que as nossas memórias de dor são passadas de geração em geração. Assim como no seriado Uma Nova Mulher, a bisavó de uma das atrizes tinha morrido na água e ela tinha medo de ir na água. Como que ela tinha este medo se ela nunca tinha morrido na água? Então ela trouxe na memória celular aquela dor. Eu mesma tinha alguns medos inexplicáveis, como o medo de altura. Eu não andava de avião. A minha primeira vez foi o ano passado, depois de uma constelação. Isso eu herdei do meu pai. Mas eu posso ressignificar, entender e fazer diferente. As constelações, elas podem acontecer de várias formas, né? Hoje em dia tem consteladores constelando com pedras, com bonecos na mesa, na água, em grupo. Todas são boas intervenções, não há uma que seja melhor do que a outra, embora eu seja apaixonada pelo grupo, mas eu constelo muito na água. Então aqui nós temos uma travessa com água, onde nós vamos chamar de campo. Por que campo? São as informações do inconsciente coletivo, do teu sistema. E os bonequinhos, eles vão representar ou os membros do teu sistema familiar, ou a situação que você está trazendo. Por exemplo, aqui nós temos um representante do pulmão. Se caso você apresente alguma situação de sintoma, né? Nós vamos colocar esse bonequinho, por exemplo, na água, ou o cliente coloca, né? E ele vai colocar um representante para ele, para o próprio cliente. E a água, ela é condutora de energia. Nosso corpo é 70% água. Então a água vai fazer com que o boneco tenha o seu movimento próprio e nos mostre, por exemplo, se ele se aproxima da doença, se ele vira, olha, estão movimentando, né? Se ele aproxima, se ele repulsa, se ele olha, ó. Nossa. Interessante, né? E as pessoas pedem, nossa, o que acontece aí? É um movimento do inconsciente, um movimento de alma, independente de crença. Então, essa situação do pulmão não condiz com esse bonequinho. Ele pode estar trazendo, por exemplo, nós estamos simulando, né? Ele pode estar trazendo esse sintoma de uma antepassada. Então nós vamos colocar aqui um representante para os antepassados. Pode ser a mãe, a avó, bisavó, para ver se esse sintoma ela adquiriu desse antepassado. E você vai notar que você pode colocar em qualquer lugar, se for desse ancestral, ele vai buscar o sintoma. Ó. E se não for, ele vai para fora, ele repulsa, ele... Então, essa dinâmica que acontece nos bonecos nos mostram qual a dinâmica familiar. E a partir disso nós vamos fazendo falas, exercícios de cura, falas de solução, para que aquilo se resolva. Então nós podemos constelar qualquer tema, ó. Não é dela, ela vira as costas também. Pode ser um antepassado masculino? Podemos trazer um antepassado masculino. Então nós vamos, ó. Você vai colocar onde quiser e ele vai fazer o movimento que precisar, independente. Aí as pessoas perguntam, mas não tem algo aberto aqui que movimente? Né? Você está vendo que está tudo fechado, né? A mesa é retinha. É retinha e não tem imã embaixo, nada. E aconteceu já de eu abrir a porta, então se eu abro a porta lá, o movimento teria que ser para cá. Do boneco fazer um movimento contrário. Então a gente observa este fenômeno, né?
e vai distensionando, vai fazendo as frases e falas de cura. Ó. Os antepassados homens vão buscar as antepassadas mulheres. Ó. Que não tem. Olha como ele movimenta, você colocou ele lá, né? E olha que rapidinho que tá indo. É muito interessante, porque nem você disse, não tem imã, a mesa tá retinha, plana, não tem vento, não tem nada aberto. Então, é realmente a energia da água movimentando os bonecos. E as pessoas perguntam quanto tempo uma constelação para agir. Então, a constelação, o próprio Bert Hellinger dizia que ela fica trabalhando, reverberando 2 anos. Então, o que você trabalha hoje, por exemplo, é um movimento, mas a constelação, ela acontece depois, quando você chega em casa, porque você não vai mais ser a mesma pessoa de antes do movimento. Você viu algo, é impossível desver. Ou tem como eu desver o que foi visto? Não, você se torna uma outra pessoa. Aí na tua casa você começa a ter outras atitudes. Essa pessoa vai ter outra, essa outra. Então ele vai ampliando o movimento. E 2 anos para esse movimento acontecer. Já a esposa dele, a Sophie, que esteve no Brasil nesse ano, no ano passado eu estive com ela. Ela fala em 10 anos. 10 anos. E eu acredito nisso, ó. Olha, ele veio para cá. Então, ele olha para esse sintoma através delas. Ela veio para o Brasil e ela fala em 10 anos, e eu acredito, porque a constelação, a primeira que eu fiz há 9 anos, hoje eu colho frutos dela. Então, ela é considerada uma terapia breve, porque você olha uma vez só para cada tema. Por exemplo, eu constelei a obesidade, eu não preciso constelar de novo. Eu já vi o que eu precisava ver. E ela é muito cirúrgica, a constelação, né? É como você tirar a vesícula, não tem como tirar 2 vezes, ela vai no ponto, né? E aí aquilo, você precisa confiar que aquilo que você viu e trabalhou vai ter os seus efeitos com o tempo. Legal. Além da constelação tão individual, né, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos simulando, né? Você faz em grupo. Em grupo. Que é como acontece no seriado Uma Nova Mulher. Então, no grupo, aqui os bonequinhos, eles movimentam. Aproximam, repulsam, caem. Às vezes acontece do bonequinho fazer isso aqui, ó, no campo. Ele está representando alguém que morreu. Quando ele cai, é incrível, porque são informações reais. E no grupo, a única diferença é que nós vamos usar pessoas. Então, você vai chamar alguém para representar o seu pai, a sua mãe, o próprio tema, ou os seus filhos, ou o chefe. Eu estou tendo uma relação ruim com o meu chefe. Constela essa relação. Traz teu chefe para o campo e nós vamos dar voz a essa pessoa. Ela vai dizer, ela vai, como uma antena parabólica, ela vai captar as emoções daquela pessoa e ela vai traduzir. E nós vamos podendo olhar que dinâmica que opera ali. Porque muitas vezes o chefe está representando um pai que é opressor, uma mãe que foi opressora. E só para deixar claro que quando é feito em grupo, são pessoas esporádicas, não é uma pessoa que você conhece, não é teu pai ou tua mãe que você traz para fazer a constelação. Você escolhe pessoas que você às vezes nunca viu na vida. Que nem sabem quem você é e o que você está trazendo como tema. Porque muitas vezes eu faço oculto. Eu não pergunto, eu não faço com que a pessoa fale em voz alta o que ela está trabalhando, para que não interfira nas emoções daquela pessoa em si. E muitas vezes, se eu percebo que a pessoa está trazendo as suas emoções no trabalho de uma outra pessoa, eu também faço interferência, né? O constelador, ele também tem que estar atento a essas nuances de cuidar se as emoções são daquela pessoa ou realmente ela está podendo trazer uma contribuição para o cliente.
Então, é só para a gente fechar, então, a constelação familiar, ela é muito de energia. Então, e você pode fazer ela tanto individual, como a Dani está simulando aqui comigo agora, ou em grupo, que ela tem também os atendimentos em grupo que ela faz aqui no espaço dela. E com pessoas de confiança, você não precisa ter religião para vir fazer, você não precisa acreditar em um ser superior, nada disso. Você só precisa vir, escolher o tema que você quer constelar e participar. É isso aí. Porque a constelação é sobre a sua história, independente da crença. A história dos que vieram antes e a sua história. Então, até mesmo para quem é cristão e acredita em Jesus, Jesus também tem uma história familiar. Todos temos uma história familiar. E todos fomos criados dentro de um sistema familiar. E quando nós falamos sistema, o nosso sistema familiar tem um sistema de crenças que podem ou nos libertar ou nos aprisionar. Então, a constelação é sobre isso também, sobre entender quais as crenças do meu sistema e o que eu posso fazer diferente. Você falou de Jesus, né? Ele também fazia parte de um sistema. E ele honrava o pai, honrava a mãe, honrava o padrasto. Inclusive, eu gosto muito de falar isso, né? Que Jesus teve um pai, mas ele teve alguém que exerceu a função pai, que foi José. Então, quando aparecem muitas pessoas que foram adotadas aqui, então a gente honra a família biológica e honra quem exerceu a função pai e mãe. E aí, se a pessoa olha para isso com amorosidade, a vida flui. Porque não tem mais aquilo que impede de olhar com amor aqueles que deram a vida e que exerceram o cuidado. Né? É diferente. Então, lembrando, a Dani dá cursos, né, de constelação familiar, atende também individual, em grupo. Então, se quiser conhecer mais sobre constelação familiar, sobre as terapias que a Dani aplica, nós vamos deixar aqui o Instagram dela, você pode entrar em contato, que ela vai te responder as perguntas, agendar a sua consulta, né, o seu atendimento, e para você entender um pouco mais sobre o que é constelação, sobre o que é as terapias que ela trabalha, e conversar com essa pessoa incrível, gente, porque só de conversar com ela, a tua energia já muda também, movimenta. Então, convido vocês a conhecer mais sobre o trabalho dela, sobre a constelação familiar, e agradeço você estar aqui comigo até agora. Também agradeço, né, porque a pessoa disponibilizar o tempo para nos ouvir. E agradeço você, né, mais uma vez pelo convite, ao Wandy pela paciência. E deixo a casa aberta, né, eu digo que é minha casa, vocês estão na minha casa, meu coração, para que vocês também esclareçam dúvidas, perguntem e possam experimentar um pouquinho dessa delícia que é a constelação familiar. Muito obrigada. Então elas brincam que elas perguntam a primeira coisa, você está com a terapia em dia? Porque que é uma coisa que hoje se vê que é necessário tanto quanto comer, se alimentar, fazer a própria atividade física. Aperta no telefoninho lá. Agora foi. É o pedreiro. Eu vou pegar o pedreiro. Oi. Vou ter que pedir para ele tirar o carro. Sim, só um pouquinho. Obrigado também. Eu não falei nada do que eu tinha pensado em falar. O que você tinha pensado em falar? Não, eu tinha pensado em contar algumas coisas, né? E falar da constelação em si. Mas me veio para falar isso, para desmistificar um pouco do termo constelação, porque quando fala constelação, sabe que eu tinha até pastor que vinha assistir minhas constelações. Você veio aquela vez que eu estava aí? E sei que não há salvação fora da caridade. Então eu faço a minha caridade, quero ir fazer o meu voluntariado, trato bem as pessoas, mas eu não acho que
Não. Que desafio hoje esse nós, né? vai atrapalhar esse daí? O que seria isso? Ah, mas Mas vamos lá. mas é rápido. Vamos aproveitar que ele não tá alto. Tá bom? Ah, você já tava gravando? Meu Deus do céu, tem provas contra nós. Tem provas, tem muitas provas. Então, quando eu tenho workshops de grupo, ele tá sempre junto. Dá pra continuar? Atrapalha, né? É o meu pedreiro, eu posso pedir para ele parar. Eu acho que certeza que sim, né? Eu vou pedir para ele parar. Mas eu diria, só ande, continue. Oi! Geise! Acho que eu entrei. Geise! Entrega! Geise! Ah, já pegou? Tá. Tá bom. Que desafio, né?